dia eu tô aqui com o professor Lucas, ele vai falar um pouquinho sobre a sua formação. Bom dia, meu nome é Lucas, eu sou atleta e professor sul-americano e formado em Educação Física pela Unidosco. A gente queria saber um pouquinho onde você iniciou, o que motivou você estar jogando, né, mesmo? Então, eu jogo futebol americano desde quando eu tinha 7 anos, então eu sempre joguei aqui no Curitiba Crocodiles. Eu comecei na escolinha, que hoje em dia eu tô dando aula. Comecei com 7 anos lá, fui até os meus 13, treinando na escolinha. Dos meus 13 até hoje em dia eu jogo e atuo pela equipe principal do Curitiba Crocodiles. E surgiu a oportunidade de assumir a escolinha logo depois que eu terminei meu 4º período da faculdade. E daí eu comecei a assumir na escolinha e tô aí desde então. Onde você pretende chegar dentro do seu ambiente de trabalho? Bom, meu objetivo principal é me tornar um preparador físico de algum clube profissional, como um clube de futebol, basquete, qualquer esporte. Eu pretendo ficar no esporte de alto rendimento. Qual perfil que um profissional deve ter para exercer essa profissão? Bom, o profissional precisa ser bem capacitado, bem estudado, precisa ter calma, principalmente com as crianças, né? E a principal diferença entre as crianças e a pessoa mais adulta é que a pessoa adulta consegue assimilar as respostas, assimilar as ajudas que geralmente a gente dá. E uma criança geralmente precisa de uma parte mais lúdica, precisa de uma brincadeira que envolva o esporte ou envolva a atividade que ela está fazendo. Qual é o perfil da educação física na sua profissão? Bom, a educação física me ensinou principalmente a diferença de como preparar fisicamente uma criança e preparar fisicamente um adulto, a ter mais paciência, geralmente com as crianças, a fazer uns tipos de brincadeiras, a ensinar, a ter o conhecimento para ensinar elas e a ensinar os adultos também. O que você vê para o futuro da sua profissão? Bom, o curso de Educação Física está crescendo muito, né, nos últimos tempos, principalmente por causa das redes sociais, pós-pandemia, muita gente quer se tornar uma pessoa fitness, vamos dizer assim. E acredito que é um curso que vai crescer cada vez mais. E com relação ao meu esporte, o futebol americano, é um esporte que agora, uma vertente dele, que é o flag football, virou olímpico. Então o esporte vai estar crescendo cada vez mais. E eu creio que muita gente vai vir ajudar na parte de educação física, a parte de preparação física, a parte de escolinha mesmo assim. E podem incrementar bastante para o nosso futuro, sabe? Você faz o planejamento das suas aulas na escolinha? Bom, como a gente tem 2 horas de aula, geralmente a gente tem um planejamento já feito desde o início do mês. A gente chega, aquece os meninos, faz alguma brincadeira específica do esporte, pode ser um pique-bandeira ou alguma coisa desse tipo. E a gente faz algum exercício de alguma posição, para eles aprenderem todas as posições, né? Porque desde novo é bem bom eles conhecerem todas as funções do jogo. E no final do jogo a gente faz um mini joguinho para eles. Quais são os planos futuros que você pretende ter para esse caminho? Bom, o futebol americano, principalmente para as crianças, está crescendo muito, principalmente a categoria sub-14 e sub-12. Tendo um campeonato, vamos dizer assim, regional em São Paulo, onde o campeão vai para os Estados Unidos jogar no final de semana do Pro Bowl, que é o Jogo das Estrelas da NFL, representando o Brasil. Nos últimos 2 anos tivemos 2 times indo, que foi um time de Sorriso, do Mato Grosso, e outro time de São Paulo, se eu não me engano. E esse é o nosso planejamento para setembro, e jogar esse campeonato. E em fevereiro, se Deus quiser, a gente ir para os Estados Unidos para representar o Brasil. Qual a diferença de um treino da pré-campeonato e um treino de dia? Bom, principalmente o treino no dia a dia, a gente trabalha muito o fundamento das crianças, ou seja, receber bola, lançar a bola, dar tackle, principalmente questões, fundamentos mesmo, brincadeiras e tudo mais. E questão de pré-campeonato, geralmente a gente já tem um time certinho, então a gente faz algum treino voltado para o jogo, formulando jogadas, preparando a defesa, para todas as situações que podem vir no jogo. Qual a diferença de um professor comum que não tem experiência em campo para um professor que tem experiência em campo? Bom, você tendo experiência em campo, você principalmente já sabe como que funciona as coisas dentro de campo. As crianças principalmente já te olham de um jeito diferente, porque elas querem um dia estar lá.
E se você já alcançou o que elas querem, elas provavelmente vão te seguir, vão te ajudar, vão te idolatrar, vamos dizer assim. Elas vão te respeitar mais. Essa é a principal diferença. E questão de estar em campo, você tem muita experiência ganhando, você ganha muita experiência jogando, né? Então, como eu jogo desde quando eu tinha 7 anos, sabe? Eu aprendi desde pequeno como ser dentro de campo e como poder ensinar as crianças.